Bom dia, gente. Mais uma vez aqui a gente está se reunindo para poder começar mais uma etapa, né, do nosso curso Gerindo Finanças para a Glória de Deus. Eu sou Paulo Ormerode, eu sou facilitador desse novo ciclo, né, de estudo de finanças, a gente trabalhando com finanças em família. E hoje vai ser o nosso terceiro encontro. Hoje é dia 18 de julho e a gente vai estar trabalhando no planejamento e organização financeira, para a gente poder ver como que a gente tem que se planejar e como que a gente organiza as nossas finanças. Mas antes da gente entrar propriamente dito na nossa classe, eu queria estar lembrando que nós temos várias formas de ajudar as famílias a se equilibrarem e reequilibrarem financeiramente. Uma delas é através do Ministério Base, que é o Ministério da Rede de Cuidados da Igreja, que é o Ministério de Restauração e Educação Financeira. Ele foi criado com o objetivo de estar ajudando famílias, indivíduos e empresas, até no caso, que tenham uma dificuldade para se organizar financeiramente, e a gente se coloca à disposição dos irmãos da igreja a poderem ter essa oportunidade de buscar um auxílio. Não tem custo, a gente faz um trabalho de forma voluntária, nós somos um grupo de empresários, de pessoas que têm conhecimento na área de finanças, por experiência, por vivência ou por conhecimento técnico, que a gente se dispõe a justamente estar ajudando as pessoas a se reequilibrarem financeiramente. Além disso, a gente tem esse livro, que é o livro base do curso de Finanças em Família, que é uma história real de superação, aprendendo a lidar com finanças com ou sem dinheiro, que é a história, no caso, é a minha história, a história da minha família, que a gente passou por uma dificuldade financeira, e a partir daí eu comecei a estudar sobre finanças e vim a me desenvolver nessa área, a ponto de hoje estar ajudando no Ministério, não só no Ministério Base, como também ajudando casais e famílias já há mais de 10 anos no processo de equilíbrio e reequilíbrio financeiro. E é um livro que é bem interessante porque ele trabalha muito a parte prática daquilo que aconteceu comigo, o retrato, ensinando como ajudar a superar essa dificuldade financeira. E além disso, nós temos grupos de WhatsApp que a gente vai estar disponibilizando ao longo do nosso curso para que você possa acessar esse WhatsApp, fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, ou seja, tudo aquilo que você tenha de necessidade de conhecimento com relação a finanças, a se aprofundar, a se organizar financeiramente, a gente vai estar dispondo a ajudar através desse WhatsApp ou através dessas ferramentas, do Ministério Base ou através do próprio livro. Tá bom? O livro está à venda na livraria da igreja e vale a pena. Tá? Bom, indo para o nosso conteúdo, a gente está trabalhando com 5 princípios, através de princípios bíblicos para gerir nossos recursos financeiros, a gente está trabalhando com 5 passos. Né? A gente viu no primeiro encontro, a gente falou sobre todo o curso, de um modo geral. No segundo encontro, a gente falou sobre tomar consciência da importância da gestão financeira. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira. No próximo encontro, a gente vai estar falando sobre dialogar na família, que é um ponto que é muito importante para que a gente possa, como família, superar nossas dificuldades também financeiras. Investir em você e no reino é o 4º passo. E o 5º, não vou dizer que 5º e último passo, mas o 5º passo que a gente vai estar vendo aqui, e não por ser o 5º passo, ele é menos importante que os demais, mas é buscar o aprendizado, ler e se informar. Foi através desse passo especificamente que hoje eu dou consultoria na área de finanças em família, que eu ajudo famílias a superarem suas dificuldades financeiras, justamente porque eu busquei esse conhecimento. E hoje em dia é muito fácil a gente também buscar esse conhecimento, né? Basta a gente querer e a gente ler e se informar. E a gente vai estar discutindo isso ao longo do nosso curso. Além disso, né? Então, como eu falei, a gente viu na semana passada tomar conhecimento da importância da gestão financeira. Hoje a gente vai estar vendo desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira. Mas além desses 5 passos, a gente também vai ter como conteúdo tipos de investimentos, onde eu vou estar trazendo aqui os tipos de investimentos que a gente tem disponível no mercado, investimento em tesouro direto, ouro, dólar, imóveis, consórcio de imóveis, previdência privada, para a gente poder discutir os tipos de investimento, qual é o melhor, qual é o pior, na verdade não tem melhor nem pior, né? Para que um serve, para que o outro serve, e a gente vai estar discutindo isso. Além disso, a gente vai trabalhar um tema muito específico com relação ao cartão de crédito, se o uso dele faz com que ele se torne o nosso amigo ou o nosso inimigo. Vou contar algumas experiências que a gente passou, individuais nossas, né, como família, eu como indivíduo, e também daquelas pessoas que a gente auxilia, né, como que a gente passou pelos problemas e como que a gente fez para superar, que eu acho que é o mais importante. E no final do curso, a minha ideia, a gente vai estar fazendo
uma aula bem prática de como organizar um orçamento familiar. Então eu vou estar trazendo exemplos do dia a dia, que inclusive é retratado no próprio livro de Finanças em Família, mas de uma forma bem didática para que a gente possa não só visualizar e aprender aqui, mas ter a oportunidade de colocar em prática. Então eu vou disponibilizar ferramentas para que você depois possa estar desenvolvendo isso junto com a sua família. Então, falando um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada, só para a gente dar uma relembrada, tomar consciência da importância da gestão financeira. Quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não dá importância à gestão financeira, o que acontece é exatamente o que está retratado nesse desenho aqui. O nosso alvo, ele fica tão distante que ele se torna pequeno. E a gente sabe, para quem já atirou dardo em alvo, a gente sabe que quanto mais longe, mais difícil é a gente atingir o alvo. Né? Quanto mais próximo, mais fácil é de atingir o alvo. E se a gente está desorganizado, primeiro, a gente não consegue visualizar o alvo direito. E segundo, ele acaba ficando tão longe que a gente acaba desanimando no meio do caminho. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente pensa na questão da importância da gestão financeira. Que quando a gente dá essa devida importância, a gente se organiza, e a gente se organizando, a gente vai perceber que o alvo ele vai estar mais próximo de ser atingido, porque a gente vai ter como visualizar ele, né? Então a gente vai poder perceber a distância que ele está, qual o rumo que a gente tem que tomar, mas para isso a gente tem que se organizar. Então a gente tem que pensar muito nessa questão da consciência da gestão financeira, o quão importante é a gestão financeira para a nossa vida. Então a gente tem que pensar muito nisso, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, para que o alvo se torne uma coisa visível, não aquela coisa tão distante que eu não vou nem fazer força de chegar lá porque está tão longe que eu não vou nem alcançar. Na verdade, quando a gente se organiza, a gente consegue ver o alvo, e a gente vendo o alvo fica mais fácil para a gente atingir. Tá? Bom, um outro ponto que é importante também, dentro daquilo que a gente viu na semana passada, é o equilíbrio entre a emoção e a razão. Uma das coisas que as pessoas normalmente elas fazem compra pela emoção e não pela razão. Então é importante ter em mente que o consumo não pode ser motivado apenas pela emoção, ou pior, pela emoção imposta por meio de propaganda ou de imposição social, como necessidade de manter status e coisas do tipo. Quando a gente fala na questão da imposição social, o que a gente percebe de um modo geral é que muitas pessoas, muitas famílias acabam se preocupando muito em ter e não em ser. E quando a gente se preocupa em ter, na verdade o que acontece? A gente acaba focando em quanto mais coisas eu venho adquirir, melhor vai ser para mim. Mas na verdade isso não é verdade, né? O que acontece é que às vezes a gente busca alguns sonhos, a gente busca atingir alguns objetivos, mas eles são tão fugazes, ou seja, eles são tão supérfluos que eles, ao serem atingidos, eles perdem simplesmente aquela vontade que a gente tinha de estar conquistando eles, né? Então, a gente tem que pensar muito isso, com relação àquilo que a sociedade nos impõe, que é uma sociedade muito consumista. Ou seja, as empresas, de um modo geral, elas para poderem sobreviver, fazer com que o mercado gire, eles precisam vender seus produtos. Então, cada vez mais, eles investem muito em neurociência, eles investem muito em propaganda e publicidade para que eles possam atingir o nosso emocional, para que a gente possa despertar a vontade da compra. Então, a gente tem que pensar muito isso. Então, a gente tem que trabalhar muito nesse equilíbrio entre emoção e razão, para a gente poder não se deixar levar por uma compra supérflua. Entrando propriamente dito no nosso tema nesse nosso encontro, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira. A gente vai trabalhar um pouquinho o que é planejamento financeiro, né? Muitas pessoas têm uma certa confusão exatamente do que é o planejamento financeiro, o que ele deixa de ser. E eu peguei uma definição, existem algumas definições, mas eu peguei uma definição de um economista, que eu acabei até esquecendo de trazer o nome dele aqui, mas que planejamento financeiro é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas para tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Então, se a gente pensar no planejamento financeiro, ele é uma coisa bem profunda dentro daquilo que a gente tem que buscar para a gente poder trabalhar com o nosso orçamento familiar. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas para tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Só que se a gente fosse trabalhar, de uma forma direta com relação a isso, fica uma coisa muito extensa. Então eu dividi em duas partes. Então a primeira parte é, planejamento financeiro é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas. Então a gente tem que ter em foco que o planejamento financeiro, vou repetir, planejamento financeiro é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas. Uma das coisas que eu gosto de destacar, e gostei muito
desse enunciado de planejamento financeiro, dessa definição, é que normalmente quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente sempre liga receitas e despesas. Ou seja, quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. Onde que eu ganho e onde que eu gasto. Mas, na verdade, ele tem um ingrediente a mais, que é a parte do investimento, que a gente tem que buscar esse investimento. Né? Como que a gente vai fazer essa gestão. E lembrando um ponto fundamental, que a gente vai tratar mais diretamente no nosso próximo encontro, é que o planejamento financeiro ele tem que ser da família. Ele não tem que ser individual. Claro, se você é solteiro ou se você é empresário, está pensando na tua empresa, a condição é diferente. Mas a gente trabalhando com relação ao planejamento financeiro na família, a gente tem que entender que o planejamento financeiro é da família. Não é porque eu sou o gestor financeiro da casa que eu tenho que tomar todas as decisões de forma unilateral, sem consultar o meu cônjuge, sem consultar a minha família. Então a gente tem que trabalhar muito essa questão do planejamento financeiro ser desenvolvido por toda a família, pela família. Então a gente vai trabalhar agora um pouquinho nessa primeira parte da definição de planejamento financeiro, que é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas. Todo objetivo traçado na vida, ele exige planejamento e organização. Isso não poderia ser diferente na gestão financeira. Ou seja, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a maioria das pessoas trabalham, obviamente, mesmo que seja de forma individual ou numa empresa, as empresas, de um modo geral, elas têm metas, elas têm objetivos. Porque através dessas metas e objetivos traçados, elas sabem aonde elas querem chegar. Aquilo que a gente viu no nosso primeiro slide da aula de hoje. Ou seja, se eu tenho um objetivo claro e eu tenho uma organização, ele se torna visível e eu tenho condições de atingi-lo. Então, só que para isso eu tenho que ter planejamento e organização. Então, por isso que a gente tem que ter o enfoque na questão da gestão financeira, levar em consideração que também temos que ter para a nossa vida esse planejamento e organização. Não só pensar que só empresa grande, como a gente falou já em outros encontros, né? Que muita gente fala que planejamento e organização financeira ela só deve acontecer para quem tem dinheiro, para quem tem um bom emprego, para quem já passou por uma certa idade da vida, já tem um certo status. Na verdade, não. Ela faz parte de todo o processo da nossa vida, a gente tem que pensar muito nisso. Lá em Lucas 14, 28 fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, o que a palavra de Deus nos diz com relação à organização e planejamento? Se a gente não se organizar e não se planejar, vai acontecer o que está colocando aqui pela palavra de Deus, lá em Lucas. Com relação a que se a gente não para poder se planejar e se organizar para poder atingir um determinado objetivo, em vão a gente vai estar desenvolvendo o trabalho. Porque aquilo que a gente até viu no encontro passado, que se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Na verdade, a gente tem que estar muito preocupado não só para onde a gente vai, mas como a gente vai chegar lá. E esse é o processo de organização e planejamento nessa parte financeira. Dentro disso, o que a gente tem? Quando a gente fala em administrar, eu tenho que administrar a renda, que é aquilo que eu recebo no dia a dia, né? Ou, no caso mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, dependendo de como eu desenvolvo o meu trabalho. Então eu tenho a minha renda, que eu tenho que administrar, eu tenho que administrar as minhas despesas, né? Ou seja, tudo aquilo que eu venho a consumir no meu dia a dia, nas minhas compras de mês, para pagar passagem de ônibus, gasolina de carro, são nossas despesas e a gente tem que administrar isso. Agora, uma coisa que é muito importante, como a gente viu na própria definição, que muitas pessoas não se preocupam com isso, que a gente tem que administrar também nossos investimentos. Muita gente fala que, não, Paulo, mas eu não vou... como que eu vou pensar em investimentos se meu salário nem chega no final do mês? Gente, quando a gente tem uma organização para desenvolver um planejamento, o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que colocar em prática é pensar no investimento. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui algumas formas de investimentos, né? Como eu falei que a gente vai ver especificamente tipos de investimentos que a gente tem que ter. E quando a gente fala em investimentos, eu não estou dizendo aqui basicamente, não, eu só posso investir se eu tiver dinheiro para investir no Tesouro Direto. Se eu tiver dinheiro para investir em dólar, para investir num consórcio de imóveis. Não. Na verdade, eu posso começar a investir de uma forma bem modesta, criando o hábito de guardar R$10 por mês. Essa é uma forma de investimento. Ela é precária, ela é pequena, mas tudo é a questão do hábito. A gente viu isso no encontro passado, a questão do hábito de você criar o hábito de investir, né? Ou seja, de você guardar dinheiro. Isso é muito importante. E essa parte no administrar, no planejamento financeiro, ele é muito importante porque as pessoas só dão importância para receitas e despesas. E a gente também tem que se preocupar com a administração dos nossos investimentos. O lidar com dinheiro pressupõe planejar, organizar, acompanhar, priorizar. Isso para poder saber quanto e para onde está sendo direcionado o dinheiro.
Então, o que a gente coloca aqui? Que o lidar com o dinheiro, o que acontece? Como tudo na vida, eu tenho que planejar, organizar, acompanhar e priorizar. Existe um filósofo, que me fugiu o nome aqui agora, daqui a pouco eu vou lembrar, que ele coloca que prioridade é apenas uma. Quando nós temos duas prioridades, na verdade nós não temos prioridade. Então a gente tem que ter uma priorização dentro daquilo que a gente vai desenvolver. É o Cortella, né? É o Cortella, que é o filósofo que eu estou falando, que ele diz que quando a gente tem mais de uma prioridade, na verdade a gente não tem prioridade nenhuma. Então, se a nossa prioridade é desenvolver um planejamento financeiro, para a gente ter uma organização, para a gente poder saber exatamente aonde eu quero chegar, então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que planejar, organizar e acompanhar. E isso vai me dar uma prioridade de eu poder alcançar os meus objetivos, daquilo que eu venha a traçar como objetivo. E aí, volto a repetir, não somente meu, e sim da minha família. Gente, esse é um ponto que eu vou falar o tempo inteiro, e por isso que eu acabei me especializando nessa parte de finanças familiares, no sentido de que a base da sociedade é a família. Então, se a gente tem a nossa família bem organizada, a chance da gente vencer na vida de uma forma geral, em qualquer aspecto, qualquer segmento, vai ser muito grande, porque a gente vai ter a nossa base bem solidificada. Só que para isso a gente tem que trabalhar em conjunto com a família, a gente não pode pensar de forma individual. Então, dentro desse processo do planejamento e organização financeira, o planejar, organizar e acompanhar, ele é muito importante. A gente tem que dar prioridade para isso, para a gente poder sair do outro lado, para a gente poder vencer as barreiras. Lá em Provérbios 23, 4 e 5, a palavra de Deus nos diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que esse provérbio coloca para a gente é que muita gente pensa assim: eu quero ficar rico para não ter problema de dinheiro, eu quero ficar rico para não ter problema de pagar alguma conta, para eu poder de repente querer fazer uma viagem, mas na verdade, quando a gente trabalha com essa prioridade básica da questão de ficar rico, a gente acaba perdendo muita coisa, e a gente tem que estar muito preocupado com isso. Eu vou dar um exemplo pequeno que aconteceu comigo, eu acho que eu já até falei no encontro passado, com relação, eu colecionava caneta. E tem uma caneta, né, vamos chamar assim, que todo mundo considera como a rainha das canetas, que é a caneta Montblanc. Claro, a caneta Montblanc tem de todos os tipos, tamanhos e preços. E o meu sonho era ter uma caneta Montblanc. Então eu tinha vários tipos de caneta, desde Bic, esferográfica, Parker e algumas outras marcas de canetas razoavelmente boas, né? E tinha já, sei lá, umas 40, 50 canetas, até uma coleção mais modesta, né, pensando em outros colecionadores, mas o meu sonho era ter essa Montblanc. E eu me lembro que eu juntei dinheiro para poder comprar essa caneta, e, gente, eu comprei a caneta e hoje praticamente eu não tenho mais caneta nenhuma em coleção, porque simplesmente, ao comprar a rainha das canetas, o que eu fiz? Como diz aqui no Provérbios, né, eu posso dizer que eu fiquei rico com relação à coleção de canetas. E aquilo ficou tão vazio em mim que simplesmente eu comecei a dar as canetas de presente, comecei a dar as canetas para meus amigos. Eu só guardei a Montblanc, que ela está guardada comigo, mas ficou uma coisa assim tão importante que ela está jogada dentro de uma gaveta. Eu quase não uso a caneta. Eu só não dei para ninguém porque realmente ela foi uma caneta que custou e eu acabei guardando ela mais como uma lembrança até de uma coisa que eu busquei em vão, né, do que propriamente dito como um bem que eu consegui adquirir. Mas, fechando parênteses, a gente tem que pensar naquilo que nos realiza efetivamente. E uma das coisas que nos realiza é a própria palavra de Deus que nos dá esse alerta com relação a gente buscar essa riqueza de forma indevida. Um outro ponto que é importante, a primeira coisa que se pede para uma pessoa que deseja organizar suas finanças é que anote tudo o que gasta. Isso é chato, mas é necessário, até que se torne um hábito. Contando um pouquinho da minha experiência pessoal, quando a gente teve esse problema financeiro, né, que eu conto no livro lá, a gente eu precisei mudar o meu hábito, né, no dia a dia com relação às finanças. E quando a gente fala em administrar despesas, o que isso quer dizer? Eu tenho que saber aonde que eu estou gastando, em que eu estou gastando e quanto que eu estou gastando. E como eu coloquei aqui, isso é chato, né, para você ter esse hábito de toda a compra que você faz. Comprei um chiclete, comprei uma bala, comprei um bombom, fiz um lanche. Aquilo que a gente falou no encontro passado, eu ponho 50, 70 reais na carteira, passa a semana eu estou com 20, 30, puxa, onde que foi o dinheiro? Porque a gente não tem esse hábito de fazer esse controle. Então, a partir do momento que você começa a se organizar, um dos primeiros passos que você tem que fazer é começar a anotar tudo que você consome.
Isso é chato? Gente, isso é muito chato. Eu lembro que quando a gente passou por essa situação, eu e minha família, na verdade meus filhos eram pequenos, mas eu e minha esposa, a gente se comprometeu a toda compra que a gente fizesse, a gente pedir nota. Então a gente pedia nota. O que eu fazia? Eu pegava aquelas notas todo dia, colocava dentro de um caderno que ficava na mesinha de cabeceira, e no sábado minha esposa sentava, eu não tinha planilha Excel, a gente não sei nem, na época acho que não tinha smartphone, mas era uma coisa muito cara, e o telefone a gente usava para falar somente, não tinha todos esses recursos. Isso foi no início dos anos 2000, tá, gente? Não faz tanto tempo assim, não. Faz 20 anos só. E aí, nesse processo, a minha esposa fazia anotação num caderno e colocava lá, não, nessa semana nós consumimos isso. E qual era a importância disso? A gente tinha condições de, no final do mês, saber exatamente para onde foi o dinheiro. E, a partir daí, a gente começar a controlar como que a gente estava gastando os nossos recursos. Lá em Provérbios 15, 20 diz: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Ou seja, ao fato da gente estar examinando de uma forma bem detalhada como que a gente estava caminhando, né, nos capacitava a gente poder tomar algumas decisões em função daquilo que a gente estava gastando. Então a gente conseguia observar tudo aquilo que a gente consumia, e a gente conseguia sentar e pensar, puxa, vale a pena eu continuar gastando com isso ou não vale a pena, eu posso cortar isso, não posso cortar, como que eu vou lidar com isso? E a gente foi se ajustando. Hoje em dia está muito fácil, temos à nossa disposição diversos aplicativos de uso fácil e prático, planilhas muito eficientes, ou ainda pode-se contar com o velho recurso do caderno de anotação. É prático e continua servindo perfeitamente. Aquilo que eu falei, hoje em dia a gente tem muito recurso para poder estar usando, né, para poder fazer esse controle. Naquela época, a gente já tinha planilha Excel, né, obviamente, mas a gente não tinha a facilidade dos smartphones de ter aplicativos para a gente poder estar usando de uma forma mais tranquila isso, né, ou seja, de uma forma mais prática. Então era um pouco mais trabalhoso, mas mesmo assim valia a pena pelo resultado que ele nos proporcionou, de ao final de cada mês a gente poder ver aquilo que a gente consumiu e tomar decisões. E melhor, a partir do momento que a gente começou a fazer o processo de anotação, né, dentro dessa organização financeira, a gente começou a perceber de forma antecipada, puxa, se nesse mês que passou eu gastei X reais nisso, puxa, o mês que vem eu não vou consumir esses determinados produtos, que é uma forma de eu estar economizando para poder sobrar mais dinheiro para poder pagar alguma dívida ou para poder adquirir um bem ou para poder me organizar financeiramente. Então isso foi muito importante nesse processo. E hoje a gente tem vários aplicativos que são grátis, que são vários aplicativos, os apps que a gente tem disponível no nosso telefone celular, que a gente pode estar baixando e fazendo o lançamento dentro daquilo que a gente, consome no dia a dia. Né? Eu separei alguns aqui, que eu entrei em cada um deles, e todos eles têm uma versão grátis e tem uma versão paga. Então você tem lá o CoinKeeper, você tem o Guia Bolso, tem o Organize, tem o Money Lover, tem o Mobilis, e você tem uma infinidade de outros aplicativos. Eu só selecionei esses 5 que eu entendi que eles são mais fáceis de estar usando. Claro que se você tem expertise ou você conhece um pouquinho mais de internet, você com certeza vai estar buscando outras alternativas, outros aplicativos que possam estar lhe auxiliando. Eu, na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não uso nenhum deles, né? Eu continuo usando a planilha Excel, que depois que a gente saiu do caderninho, a gente passou para a planilha Excel e desde então eu uso a planilha Excel. Como eu já tenho ela formatada, e a gente vai ver isso no final do curso, né? No nosso último encontro, que eu pretendo dar aquela aula prática sobre a organização financeira dentro de um orçamento familiar, o que a gente fez? Não é que eu desenvolvi, eu peguei uma planilha, fui fazendo alguns ajustes, e na planilha eu tenho lá o que eu previ para gastar e o que efetivamente eu gastei. Então eu vou ter lá aquilo que eu disse que eu ia gastar, um exemplo, vou pagar R$200 de conta de luz. Aí efetivamente eu paguei 190, efetivamente eu paguei 250. Mas eu consigo fazer o meu planejamento ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 5 anos. Isso vai ser muito importante, principalmente para a gente poder trabalhar com a questão se eu tenho que fazer algum acerto de dívida. Então, se eu tenho uma dívida, por exemplo, eu fiz um empréstimo no banco lá e vou pagar em 48 vezes. Então, eu faço, dentro da minha planilha ou dentro desses aplicativos, eu também tenho condições de fazer isso. Eu faço lá uma projeção de 5 anos e eu consigo ver quando que eu vou terminar de pagar esse empréstimo. E mais, eu consigo perceber dentro desse processo, ao longo desses 5 anos, que montante de recursos eu tenho que ter em cada período para poder estar honrando aqueles compromissos. Não só do pagamento de dívida, mas como pagamento das contas normais. E voltando a falar um pouquinho com relação àquela questão do investimento, ou seja,
como que foi o meu investimento? Quer dizer, o que eu tenho de investimento para que mais tarde, depois desses 5, talvez 10 anos, eu tenha condições de repente fazer uma viagem com a minha família, de estar aproveitando mais os recursos financeiros que provêm do meu trabalho que eu vim desenvolvendo. Então eu tenho que trabalhar muito com essa questão desses aplicativos que vão me ajudar nesse processo. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso. O importante dentro desse processo todo é chegar no final do mês com tudo anotado e ter as informações à disposição para analisar profundamente para onde está indo o dinheiro, detectar possibilidades de redução de despesas, estabelecer prioridades e estabelecer metas. Ou seja, se eu tenho essa organização, se eu faço essas anotações, ao final do mês, eu vou ter condições de olhar para trás e ver, bom, vou dar um exemplo, eu gastei tanto de luz e tanto de água. Gente, a conta de luz já está no 3º mês seguido que vem aumentando. Eu não sei se é a 3ª vez, mas nesse ano já aumentou mais 3, 4 vezes. Então, cada vez está ficando um custo mais caro. Se eu consigo fazer esse acompanhamento, o que vai acontecer? Eu vou conseguir identificar o que eu posso fazer como família para poder diminuir o meu gasto de luz. De repente, no caso do gás, eu tomar um banho mais rápido. No caso da energia elétrica, se eu estou usando, de repente, eu estou com o aparelho ligado, será que eu não posso desligar ele à noite para poder ligar somente quando eu for estar usando? Um hábito que a gente tem, e eu já fiz esse teste, é que normalmente tudo nosso é eletrônico, né? Então a gente deixa tudo ligado na tomada, mas tudo isso consome energia o tempo inteiro. Se você experimentar alguns aparelhos, você desligar ele, durante a noite que você não vai estar usando, porque de repente fica mais fácil a televisão estar ligada na tomada, porque você vai lá e aperta o botão no controle remoto e ela simplesmente ligou, você não tem o trabalho de ligar. Mas se toda noite você vai lá e tira da tomada ou desliga a televisão, você vai estar economizando energia. Por menor que seja, você vai estar economizando. Abrir e fechar a geladeira de forma mais rápida, ou seja, se você vai pegar alguma coisa na geladeira, gente, isso é uma dica que a Copel vive colocando em propaganda, né? Mas isso é fato. Quanto mais vezes você abre e fecha uma porta de geladeira, maior é o teu consumo de energia. Então, se você vai pegar alguma coisa na geladeira, pensa um pouquinho antes, abre a geladeira, pega o que tem que pegar e depois fecha. Acabou a refeição, vou guardar o alimento que sobrou e mais aquilo que eu usei, deixa também para abrir a geladeira uma única vez para você poder guardar todos os alimentos de uma única vez. Com isso você também vai estar economizando, né? Então a gente tem que começar, quando a gente tem a oportunidade de fazer essas anotações, de ter essa organização, você consegue ver no final do mês aquilo que você pode economizar. E mais, você consegue fazer essa projeção ao longo do tempo. Como eu falei, eu costumo trabalhar com uma projeção de 12 meses, de 1 ano. Ou seja, então eu sempre estou trabalhando com 1 ano para frente. Mas caso você tenha alguma dívida ou tenha alguma conta que você queira fazer para poder adquirir um bem ou uma coisa mais de um custo mais elevado, você pode fazer uma projeção para 5 anos. E você vai ver exatamente como que não o teu dinheiro, mas como as tuas finanças vão estar caminhando ao longo desse período. E é muito importante a gente ter isso. Vencida a preguiça de anotar, você se surpreenderá com a quantidade e qualidade das informações, que ajudarão na melhoria dos hábitos de consumo e na possibilidade de um redirecionamento dos recursos financeiros para algo mais construtivo. Aquilo que eu falei antes. Se você fez todo esse processo de anotação, o que isso vai levar para você? Ele vai gerar em você uma oportunidade de você ver, bom, eu estou gastando muito, vou dar um exemplo básico aqui, de algumas famílias. Eu estou gastando muito em pizza, porque toda sexta-feira a gente pede pizza. Gente, uma pizza hoje, vou chutar aqui, tá na fase de R$80 mais ou menos, você pedir uma boa pizza, uma pizza de tamanho bom, para você estar comendo 4, 5 pessoas. De repente, se você compra os ingredientes e faz em casa, talvez ela não tenha o mesmo gosto daquela pizzaria, mas você vai estar se satisfazendo comendo uma pizza e economizando. Então, são tipos de coisas, de situações que você, ao identificar esse tipo de gasto, você pode fazer um processo de redução sem perder o prazer de estar comendo uma pizza no final de semana, por exemplo, né? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. A palavra de Deus lá em Provérbios 10:4, ela fala: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Dentro dessa questão com relação a essa palavra de Deus que ele nos coloca aqui, ele vai de encontro justamente a essa questão da gente ter não ter a preguiça de fazer essas anotações. Como eu falei, é um processo, principalmente que você não tem o hábito, é um processo chato, que você, para cada continha que você faz, você vai lá, comprei um chiclete, comprei uma bala, tomei um lanche, você vai lá e faz uma anotação, é uma coisa que é complicada, não é complicada, mas realmente ela é chata de você fazer.
mas você passando, superando essa preguiça, você vai ver que você vai conseguir ter a oportunidade de ter resultados com a tua vida financeira. Isso é muito importante. Quando se gasta sem controle, perde sua noção do fluxo do dinheiro na vida e acaba gastando com coisas desnecessárias. Esse é um dos principais motivos da falta de dinheiro de muitas pessoas. Ou seja, quando eu não consigo controlar aonde que o meu dinheiro vai, simplesmente eu não consigo perceber onde eu gastei. E com isso, começa a faltar dinheiro para o final do mês. Aquilo que a gente já falou antes, né? Que o salário termina antes do mês. E quando o salário termina antes do mês, notoriamente a gente vai entrar em dívida. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso é muito prejudicial para a gente, né? Apesar da maioria de nós já sabemos disso, talvez de uma forma bem dolorosa. Uma dica que eu sempre coloco quando a gente vai fazer esse processo de anotação, e mais uma vez a gente vai ver isso de forma bem detalhada depois, é que a gente tem que classificar nossas despesas em essencial, necessário e supérfluo. O que isso vai fazer para a gente? Isso vai ajudar a identificar melhor as despesas, nos ajudando a tomar a melhor decisão com relação àquilo que a gente tem que continuar consumindo. Então vamos lá, como que a gente classifica despesas essenciais, necessárias e supérfluas? Despesas essenciais são as despesas sem as quais você não consegue manter a sua família em uma condição mínima de vida, de subsistência. Logo, você não pode e nem tem como eliminá-las do seu orçamento, como moradia, alimentação, saúde, etc. Ou seja, tudo aquilo que é básico do nosso dia a dia, a gente tem que estar ciente de que a gente não tem como cortar dentro de um processo de reequilíbrio financeiro, tá? Mas a gente tem que saber exatamente o que é isso. A gente tem que classificar nossas despesas como essenciais. Outra classificação importante são as despesas necessárias, que são aquelas que a gente faz hoje, porém consegue sobreviver sem elas. Por exemplo, carro, internet, telefone, salão de beleza, curso de idiomas, academia, por exemplo. Às vezes essas despesas se confundem com as despesas supérfluas. Tudo vai depender de como você vive com ou sem esses itens. Dando o exemplo aqui básico do carro. Se você não trabalha com carro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui o custo que um carro tem para uma família. Na verdade, a gente até brinca que o carro é uma família. Porque a gente tem manutenção, a gente tem combustível, estacionamento, IPVA, seguro, a gente tem várias despesas inerentes ao uso do carro. Não só o prazer de você se locomover de uma forma mais rápida, mais eficiente, vamos dizer assim, mas você tem um custo para isso. E às vezes, se você não trabalha com carro, às vezes vale a pena para você poder se reequilibrar financeiramente, você ficar sem carro um determinado tempo, para você poder se reequilibrar. Então, por isso que eu coloquei aqui que depende de como você vive com ou sem esses itens, eles vão ser supérfluos ou vão ser necessários. E a questão da necessidade vai estar talvez ligada até à tua própria profissão. Por exemplo, se você está buscando um crescimento profissional, então você tem a necessidade de fazer um curso de idioma, mas se você não está buscando um crescimento profissional, você trabalha numa empresa que não necessita de um inglês ou de um espanhol, naquele momento talvez não seja necessário você fazer o teu curso de idioma. Então a gente tem que trabalhar com isso. Por isso da importância de você também identificar as despesas necessárias. E por último, as despesas supérfluas. São aquelas com as quais podemos viver sem, mas que gostamos de usufruir, como roupas da moda, alguns itens do supermercado, TV a cabo, café, lanche, jantar fora de casa, cinema, entre outros. Então o que a gente tem que entender e a gente tem que classificar supérfluo é tudo aquilo que eu posso viver sem. Então, se de repente eu tenho já 5 camisas, eu estou trabalhando 5 dias na semana, então eu posso usar uma camisa por dia ou eventualmente repetir uma camisa, mas eu sei que eu não preciso comprar uma 6ª, 7ª, 8ª camisa. Eu não preciso ter eu posso dizer que isso é um supérfluo. Claro, naturalmente as roupas vão se desgastando, a gente tem que estar renovando o nosso guarda-roupa, mas não necessariamente eu tenho que ter 10, 15, 20 camisas, né? Eu posso ter 5, 6 camisas, 2, 3, e a gente trabalhar com isso. E além disso, a questão da TV a cabo, hoje em dia você tem, até pelo uso da internet, você consegue ter outros tipos de uso de televisão sem precisar necessariamente ter TV a cabo, né? A gente consegue ter muita coisa de forma mais barata para a gente poder estar usufruindo. Então a gente tem que identificar isso como supérfluo. E quando a gente faz essa classificação, quer dizer, por que a gente faz essa classificação, né? Despesas essenciais, despesa necessária e despesa supérflua? Justamente para a gente poder ter essa identificação de que, não, o essencial eu não posso cortar, o necessário eu tenho que avaliar, e o supérfluo eu corto de cara. Então, se eu estou pensando no meu reequilíbrio financeiro, essa classificação vai ser muito importante, para que eu possa pensar em como me organizar melhor para poder usufruir daquilo que eu tenho como recurso financeiro. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão dessa classificação, que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia, para a gente poder estar se adequando financeiramente à nossa realidade.
Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Provérbios 16, 20. Então, se a gente examina tudo aquilo que a gente tem nas nossas mãos, a própria palavra diz que a gente vai prosperar. E a gente tem que cuidar muito com isso, porque a gente vai ter que ter esse controle se a gente quer passar por um processo de reequilíbrio financeiro, ou uma superação, ou às vezes não só isso. Às vezes não é nem a questão do reequilíbrio financeiro, e sim eu querer fazer a aquisição de um bem que, se eu fizer hoje, eu vou entrar numa dívida. A gente vai ver um pouquinho mais tarde essa questão de dívidas, que ela é bem complicada nos dias atuais, porque a gente tem uma facilidade de crédito muito grande, né? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Voltando à definição do planejamento financeiro, a gente viu que o planejamento financeiro é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas para tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Até aqui a gente falou da primeira parte da definição de planejamento financeiro, que é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesas. A gente agora vai ver a segunda parte, que é o planejamento financeiro é o processo para tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Então, repetindo, a segunda parte do planejamento financeiro, que é o processo para tornar realidade seus sonhos, desejos e objetivos. Isso porque se a gente simplesmente vive um dia atrás do outro sem ter um objetivo, na verdade a gente simplesmente está vivendo e não está usufruindo daquilo que tem de melhor da vida. Além da gente apregoar o Evangelho, a gente trabalhar para que as pessoas se convertam, venham a Jesus, para que elas possam crescer também, não só nas coisas materiais, que elas possam ter outros objetivos na vida, mas a parte da gente ter objetivos e metas para o crescimento da nossa família também é importante para o nosso crescimento. E lembrando, planejamento financeiro é da família. A gente nunca pode esquecer isso. Se a família não estiver envolvida no planejamento financeiro, ou seja, se não tiver objetivos, desejos e sonhos comuns, é como a gente falou lá no comecinho, né, da questão de quando a gente não está organizado, o alvo fica muito longe e fica difícil a gente atingir porque a gente está atirando para todos os lados, a gente não está seguindo uma sequência, né? E quando a gente fala em sonhos e desejos, eles estão relacionados à nossa própria vontade. Então pode ser para a aposentadoria, pode ser para a educação dos filhos, pode ser para uma viagem, pode ser para um negócio diferente, pode ser para a compra de um bem, de um carro, de uma casa própria, pode ser para pagamento de dívidas, e pode ser também, e principalmente também para investimento no reino, né? A gente também tem que estar preocupado com isso. No nosso próximo encontro, no outro encontro, sem ser da próxima semana, na outra, a gente vai trabalhar sobre investimento em nós mesmos e no reino de Deus. E a gente vai trabalhar muito forte essa questão de investimento no reino, tá? Mas nesse momento aqui a gente está falando da questão da organização, que faz parte, a gente colocar nos nossos planos o nosso investimento também no reino, né? A gente também tem que se preocupar com isso. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, diz lá em Provérbios 16, 3. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Mas nós, como a gente viu desde o nosso primeiro encontro, temos que ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então a gente tem que consagrar tudo ao Senhor e a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está buscando para que a gente possa consagrar ao Senhor. Pensando nessa questão de consagração ao Senhor, uma das coisas que a gente tem que ter bem claro são objetivos e metas. Mas antes disso, a gente vai ter que definir o que são objetivos e o que são metas. Então, o objetivo diz respeito ao fim que se quer atingir. Meta é um objetivo com tempo e valor bem definidos. Ou seja, o objetivo é aquilo que eu quero atingir. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou comprar um carro de 50 mil reais até dezembro deste ano. Então, eu quero comprar um carro de 50 mil reais até dezembro deste ano. O objetivo é comprar um carro. Ou seja, o que eu quero? Comprar um carro. Esse é o meu objetivo. Qual é a minha meta? Comprar um carro de 50 mil reais até dezembro deste ano. Ou seja, eu estou dizendo o que eu quero comprar, quando que eu quero comprar e como que eu quero comprar. Então, essa é a minha meta, de eu chegar lá. O objetivo é o que eu quero, que é comprar um carro. E a meta é como eu atingo esse objetivo, né? Então, na verdade, vai estar intrínseco. Com relação ao reino, né? O que a gente pode colocar? Um outro exemplo. Vou cooperar com a campanha da minha igreja com 5% do meu salário nos próximos 6 meses, além do dízimo. É um compromisso que eu estou assumindo com a igreja. Isso é o quê? O objetivo é cooperar com a campanha da minha igreja. A meta é com 5% do meu salário nos próximos 6 meses. Eu estou definindo o que, quando e em quanto tempo. Mas o objetivo é cooperar com a campanha da igreja. Então a gente tem que ter bem claro isso, a questão quando a gente vai definir objetivos e metas. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Lá em Provérbios 19, 21. Coloca isso para a gente, tá? Uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito forte quando a gente fala em objetivos e metas é que eu tenho que estar muito preocupado nessa questão do orçamento financeiro com os gastos surpresa. O que são gastos surpresa? São todos os gastos imprevistos no orçamento.
no planejamento financeiro, que tem origem em aquisições de bens e contratação de serviços não percebidos no momento da compra ou contratação. Ou seja, quando a gente pensa num gasto surpresa, quando a gente vai fazer uma reforma em casa, a gente lembra do JAC, lembra? Todo mundo acho que já passou por isso, que já fez qualquer reforma, desde pequena até grande. Ah, eu vou pintar a casa. Puxa, mas já que eu estou pintando a casa, eu podia trocar a esquadria da janela. Ela está tão velhinha, né, tão feia, que eu tenho que trocar. Então o JAC acaba entrando e esses passam a ser os gastos surpresa. A gente tem que ter muita atenção com isso, que normalmente esses gastos surpresa fazem com que o nosso planejamento, às vezes, venha a afundar, vá para água abaixo, em função da não percepção dos gastos surpresa. O gasto surpresa ele é muito danoso para o seu planejamento financeiro, justamente porque a gente não coloca ele normalmente no orçamento, né? E a forma da gente evitar isso é conhecer bem o serviço ou o produto antes de adquirir o mesmo. Como evitar o gasto surpresa? Como eu falei, busque informações bem detalhadas do produto ou serviço para poder identificar os gastos não visíveis, para poder incluí-lo no planejamento financeiro. Quando a gente fala disso, falando em exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui especificamente que também aconteceu comigo, mas eu fiz uma reforma lá na minha casa já há alguns anos atrás e eu me lembro que dentro dessa minha organização, eu coloquei tudo no planejamento. Então, ia pintar a casa, ia derrubar a parede, construir parede, mexer na sala, mexer na cozinha, mexer aqui, mexer ali. Foi uma obra grande, levou 6 meses de reforma, a casa estava bem velhinha, precisava ajustar. E fiz todo o processo, fiz todo o planejamento, tudo bonitinho, acabamos a obra, ficou lindo, maravilhoso, a casa ficou sensacional. E quando a gente terminou a obra, foi interessante que minha esposa, a gente chegou na frente da casa, puxa, a casa ficou tão bonita. Eu falei, puxa vida, não colocamos no orçamento a calçada. Eu falei, vou ver, porque a calçada não deve ser muito caro, né? Então vou ver quanto que vai custar e tal. E aí, perto da escola do meu filho lá, tinha um pessoal colocando um paver no chão, no estacionamento. Eu cheguei para o rapaz e falei assim, moço, quanto é que o senhor cobra o metro quadrado do paver? Eu cobro X reais. Eu falei, puxa, legal, não está tão caro lá, a calçada é pequenininho, porque tem um espaço de grama, vai dar uns 5 metros quadrados, então é baratinho, né? Tá, então quanto que eu preciso de paver, quanto que eu preciso de pedra, o que eu preciso de material? Ele me deu a lista de material, deu o preço, eu falei, puxa, legal. Então, interessante se eu poder fazer. Ele falou, eu só posso fazer final de semana, esse sábado eu não posso, era uma quinta-feira. Ele falou, no sábado que vem eu vou lá, o senhor já compra o material, até dá tempo para o senhor comprar o material, chegar e tal. E eu fiz assim, comprei o material, comprei o paver, comprei o pó de pedra que tinha que comprar, comprei areia, comprei o que ele pediu lá e esperei a pessoa lá no outro sábado. Ele chegou no sábado, eu com todo o material comprado, eu falei, tá aqui a calçada, tá aqui o material, o senhor pode fazer o serviço. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, e quem vai tirar a calçada que está hoje? Que era de concreto. Aí eu olhei para ele e falei, bom, mas o senhor não vai fazer a calçada? Ele falou, sim, o senhor me contratou para fazer a calçada. O senhor não me contratou para desmanchar a calçada que existe. Eu me lembro que eu parei, olhei para ele, aí eu olhei para minha esposa e falei, como é que a gente vai fazer agora para fazer essa calçada? Porque não está no meu orçamento desfazer a calçada. E, gente, ele cobrou mais caro para desfazer a calçada do que para fazer a calçada, mesmo com o custo do material, porque a calçada era de concreto. Então ele tinha que quebrar, tinha que trazer uma caçamba, tinha todo um trabalho, ele não conseguia fazer sozinho, o paver ele colocava sozinho, ele precisava de mais uma pessoa para ajudar. Resumindo, eu levei mais um mês com o material lá, botei todo o material para dentro de casa, eu e meu filho colocamos o material para dentro de casa, esperamos mais um mês, juntei um dinheiro para poder pagar aquela pessoa para voltar lá, desfazer a calçada e fazer. Ou seja, o que foi isso? Isso foi um gasto surpresa, que eu não pensei na hora, que simplesmente eu fui conversar com a pessoa e falei, tem a calçada que eu preciso que faça. E ele deu o orçamento, eu contratei, mas na verdade não tinha orçado desmontar a calçada que existia. Isso é um exemplo de gasto surpresa. Um outro exemplo de gasto surpresa, que é interessante, que eu sempre coloco nas minhas explanações com relação ao gasto surpresa, eu tenho um salário bruto, isso aqui é ilustrativo, tá? Eu tenho um salário bruto de R$ 4.500 e a minha meta é comprar um carro seminovo de R$ 40 mil, sendo R$ 10 mil de entrada, mais 48 vezes 925, que é o que o meu dinheiro dá para comprar, né? Então eu vi lá, vou gastar 20% do meu salário pagando no carro. E aqui, gente, não necessariamente nesses valores, aconteceu com meu filho. Quando ele começou a trabalhar, eu falei assim, pai, vou comprar um carro. Falei, puxa filho, legal, você vai comprar um carro. Não, pai, eu estou precisando de um carro porque eu tenho que ficar pedindo carro emprestado para o senhor e aí fica complicado, às vezes o senhor vai sair com o carro e aí eu não consigo sair. Eu falei, não tem problema nenhum, pode comprar um carro, eu acho que você está ganhando dinheiro, você pode fazer a conta. Não, pai, eu fiz as contas na prestação, eu tenho dinheirinho guardado, eu dou de entrada, pago a prestação, vai dar para pagar. Aí eu cheguei para ele e falei, legal filho, você vai fazer isso, mas você já pensou no gasto surpresa que você vai ter com o carro? Aí ele parou, pensou, pai, como assim gasto surpresa? Eu falei, filho, vamos pensar um pouquinho. Quando você compra um carro, o que você tem? Você tem o seguro do carro. Então, num carro
nessa base de valor de 40 mil reais, eu estimei mais ou menos, hoje um seguro vai estar em torno de 250 reais por mês, ou seja, vai dar aí uns 3 mil reais mais ou menos no ano, né? Então vou botar lá, 250 reais por mês, dividindo por mês. Você vai ter o IPVA, que vai ser 200 reais por mês mais ou menos, que também é um valorzinho que você tem que pagar todo início do ano, você não consegue pagar em 10 vezes, mas fazendo a conta no ano você vai ter 200 reais por mês para pagar. Você tem estacionamento, se você vai ter o carro, vai trabalhar de carro, você vai ter que fazer lá, contratar uma mensalidade no estacionamento do centro qualquer, ou estacionar no estado, não sei. Você vai ter que ver a forma de estacionar, mas vamos botar aqui uma média de 100 reais por mês. Você vai ter a manutenção do carro, porque o carro é um carro usado, eventualmente você vai ter que trocar um óleo, mexer no pneu, trocar limpador de para-brisas, ou seja, são coisas que você vai ter no dia a dia. Então, vou colocar um valor aqui de 80 reais, não sei nem se está muito caro, se está muito barato, mas fazendo uma estimativa. E além disso, você vai ter o combustível. Ainda mais no preço do combustível que está hoje, você vai gastar em torno de 400, 450 reais, em 300, 450 reais você vai estar gastando por mês de combustível. Isso vai dar no total R$ 1.080 por mês. Então, você tinha pensado, na tua expectativa era gastar 21% do salário, R$ 925,10 por mês. Você vai ter um gasto surpresa de 1.080, ou seja, mais 24% do teu salário, ou seja, você do teu salário, 45% vão estar comprometido com o pagamento do carro, na mensalidade do carro, na prestação do carro e mais todos os gastos que você tem ao redor do carro. Eu me lembro que meu filho parou, pensou, falou assim, não pai, eu vou continuar usando o seu carro no final de semana quando der para usar, vou trabalhar de ônibus que vai ser muito mais barato, porque eu não vou ter condições de pagar, de gastar tudo isso. Eu falei, filho, às vezes vale a pena a gente parar para pensar do que fazer uma compra por impulso. Lembra aquilo que a gente falou bem no comecinho da aula, a questão da compra por emoção e não pela razão? A gente tem que estar muito preocupado com isso, em pensar nas consequências dos nossos atos. E na consequência da compra de um carro novo, quer dizer, de um carro que você não tenha carro, você vai passar a inserir na sua família, no seu gasto mensal, uma despesa que você não está acostumado, que você não tem ela como corriqueira, né, como mensal. Então você tem que estar preocupado com isso. Então os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Gente, o que a gente viu até aqui? Que o planejamento e a organização financeira eles são fundamentais para a gente poder crescer financeiramente. Ou seja, se eu penso em ter uma vida, não vou dizer regrada, mas uma vida com um objetivo de atingir determinados alvos, eu tenho que ter planejamento. E se eu tenho que ter planejamento, eu tenho que me organizar financeiramente, né? A gente viu que na palavra de Deus a gente tem vários exemplos de versículos que falam sobre dinheiro e posses, né? E a gente também tem que estar atento com isso. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que pensar que tudo aquilo que eu venho a fazer, ele tem que ser planejado, e a gente tem que ter uma organização. E na parte de finanças não é diferente. Então, se a gente se planeja, se a gente se organiza financeiramente, a probabilidade e a chance da gente dar certo financeiramente falando, não só individualmente, mas principalmente na família, é muito grande. Então, gente, eu queria estar terminando por aqui agora, eu acho que já deu o nosso tempo. Eu acho que a aula de hoje ela trabalhou basicamente essa questão do planejamento e organização financeira, então a gente tem que estar preocupado com isso, né? Que a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar para a gente poder crescer. E como a gente viu bem no comecinho, se eu tenho um alvo bem definido, para que eu possa atingir esse alvo, eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar. Tá bom? Então, gente, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído para o crescimento de vocês nessa área de planejamento e organização financeira. E como eu disse antes, a gente está à disposição através do chat, para poder estar tirando dúvidas, esclarecendo alguns questionamentos que vocês venham a ter, tá? Sobre essa parte de organização financeira, a gente se coloca à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por essa atenção e eu queria estar encerrando mais uma vez com uma oração, pedindo que Deus esteja nos capacitando para que a gente possa criar o hábito de se organizar e se planejar financeiramente falando. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, primeiro, mais uma vez te agradeço, Senhor, pela oportunidade de podermos usar esse recurso da tecnologia, de podermos estar difundindo a Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor, também na questão da gestão financeira, que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor, e que a gente possa ser organizado, para que a Tua palavra possa ser frutífera nas nossas vidas. Mais uma vez te agradeço, Senhor, por esse momento e esteja nos abençoando. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe. Bom domingo.